Bem-vindos a mais um Magos do CX. Hoje quem vai contar uma historinha, um pouco das mágicas que fez no nosso setor é o Beto Gioia. Ele é CEO da Somos PX, ele é influenciador corporativo, consultor da Instituto Cliente Feliz e fã de trilha, viagem, natureza. O cara é viciado nessas coisas. Beto, bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui. E, cara, se quiser começar, conta um pouquinho da sua história pra gente entender o contexto aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, Matheus. Falar desse tema, falar do universo de CX é sempre muito bom. Eu não sou original desse segmento, eu sempre gostei muito de pessoas. Então, meu foco há muitos anos atrás sempre foi humanizar as relações no mundo corporativo. Tá bom. Quando nem se falava em CX ainda, né? E aí, ao longo da minha carreira, quando eu descobri o CX, e aí eu vi que tinha total relação, né? Como que a gente constrói relacionamentos que acabam sendo mais duradouros, produtivos, tem muito mais retorno para todo mundo, todos envolvidos. Aí eu me apaixonei pelo conceito do CX e comecei a trabalhar cada vez mais com isso. Eu começo a minha carreira em mercado financeiro. Super pessoas. Você sabe que foi uma baita experiência para eu saber o que eu não queria fazer da vida, por um lado. E por outro lado, para conhecer o lado business dos negócios, né? Então, uma crítica que eu faço muitas vezes, principalmente para algumas pessoas de RH que são apaixonadas por pessoas, é não conhecer do core do negócio que elas estão envolvidas. Tá? A gente precisa sempre fazer esse cruzamento de negócios com pessoas, né? Então, nesse momento, lá no comecinho de carreira, moleque, tal, eu tive um professor na faculdade de mercado financeiro que ele era muito bom, assim, e aí eu vendo as aulas dele, falei, nossa, não sei o que, ele me contava a história dos moleques ficaram milionários e não sei o que, mercado financeiro, eu falei, vou ficar milionário também, tá? Quando eu fui trabalhar, caí dentro do mercado financeiro e eu vi o negócio como era, como funcionava, eu me senti um peixe fora d'água, eu falei, cara, isso não é para mim. Aí fui migrando, fui primeiro para finanças corporativas, ainda trabalhando com finanças. Mas aí já na indústria, hein? Dentro da indústria. Tá. Uma empresa que me contratou uma vez porque tinha um feedback para a área financeira, de que a área financeira era muito isolada, que tinha que se aproximar mais da área comercial, tal, não sei o quê. E aí na entrevista o cara falava, você é o cara, né? Porque você gosta de relacionamento, de gente. Aqui, você já entendeu esse lado. Os meus pares lá ficavam, né, no computador fechado, e eu gostava de ir, conversar e tal. Contrataram um RP, então, para... Exatamente. E eu sempre gostei muito de gente, de pessoas, de relacionamento e tudo mais. E aí eu fui migrando, caí um tempo numa consultoria de branding. E no brand eu descobri que produtos, serviços estão cada vez mais comoditizados. O que faz a grande diferença são as pessoas. E ali eu descobri a minha paixão por pessoas. Ali ganhou reforço. Aquilo que você amava ganhou um peso super importante. Mas, putz, assim, os apaixonados por carros, por exemplo, brigam quando eu trago esse exemplo. Mas, assim, para quem é o consumidor mais leigo, não tem grandes diferenças de um carro da Volkswagen, de um carro da Fiat, de um carro da Ford. Não tem, mas assim, para o leigo, ele olha mais ou menos os mesmos segmentos ali, a variação de preço é pequena. É bonitinho, outro... O que vai fazer a diferença é a conexão emocional. Aí, putz, na minha época, quando eu era adolescente e tal, não sei o quê, Golf era um carro que, assim, todos os adolescentes falavam, nossa, um Golf e tal. Então, tinha uma conexão emocional, né? E aí, quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso, entender que todas as decisões, elas são primeiro emocionais, depois racionais. Então, eu gosto mais do Golf, aí eu justifico racionalmente por que o Golf é melhor. Eu tenho a sensação que a minha decisão é totalmente racional. Sim. Mas na prática, né, a ciência mostra o contrário. A decisão ela é sempre emocional. Por mais que a gente ache que seja uma decisão racional, tem sempre o componente emocional. E no componente emocional você vai ter que entender pessoas. Né? Como são as pessoas, quem são as pessoas, como é o cliente, como é que é o colaborador. E aí eu fui estudar, na época, coaching, e eu fui fazer um processo de transição de carreira. E aí eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso. No meu processo de coach, transição de carreira, eu falei, vou me formar em coaching.
como coach, e vou ajudar as pessoas que, assim como eu, estão sofrendo aí no mundo corporativo, estão trabalhando não sei quantas horas por dia, para, no final do mês, ter um salário, porque não estão felizes com o que fazem. Perfeito. Né? Isso também, antes do coach virar essa febre e tal. E aí eu fui pegando esse gosto por pessoas, e fui trazendo isso para um mundo corporativo. Né? Como ajudar as pessoas a performarem melhor, entregarem seus resultados. E nesse caminho, eu acabei cruzando com o CX. Né? E aí, falei, putz, é a junção da fome com a vontade de comer. Eu amo pessoas, sou apaixonado por pessoas, e até que, enfim, o mundo do universo, do trabalho, percebeu que pessoas felizes rendem mais, compram mais, independente da posição onde eles estão ali na cadeia. E eu falei, ótimo. Chegou, então, um momento aonde, até que, e assim, tem muito discurso ainda e muito pouca prática, tá? A grande maioria das empresas que eu entro tá longe de realmente ter, né, o CX ali na veia, né? Ter realmente ser uma empresa centrada no cliente. Então. Tem discurso, prática ainda tem pouco. Quem faz sai na frente, isso é a boa notícia. Mas eu chego para as pessoas e falo assim, putz, olha que bom você poder trabalhar com o que você ama, fazer o bem para as pessoas e ainda ganhar mais por isso. Né? Isso ter retorno. Então, assim, acabou aquela dicotomia de ou eu faço o que eu amo ou ganho dinheiro. Sim. Ou eu trabalho, né, ou eu lucro ou eu trato bem os meus clientes. Essas dicotomias, assim, esses paradigmas do mercado que estão, graças a Deus, todas sendo implodidas. E daí que você caiu nesse mundo. Legal. É engraçado, né, Beto? Quando você começa, pelo que você me contou aqui, quando você começa essa carreira, você tinha uma intuição, um prazer ali em você, só que você não tinha nenhuma técnica, não sabia o que existia, o que fazia. E meio que você foi empilhando conhecimento, falou assim, de tudo que eu aprendi aqui, isso é bacana, vem pra cá. Aí passei pra uma outra etapa, opa, isso aqui também é legal. E você foi construindo quem é você hoje, aprendendo com o mercado, mas a sua natureza sempre foi aquela, você só foi meio que colocando tijolos que faziam sentido naquela sua E é bem por aí, Matheus, porque a minha carreira ela é muito heterogênea, assim, sabe? Não é uma carreira linear, sabe? Eu fui trabalhar em diferentes segmentos, mas o que fez, assim, a grande diferença foi porque na minha vida pessoal, eu passei por um período bem difícil, né? E eu trabalhava com uma coisa que eu não gostava, né, que eu já tinha identificado que eu não era o cara de finanças, e aí eu fiquei desempregado, eu me separei, eu tinha um casamento, durou pouquíssimo tempo, eu me separei. Aí sabe quando você para e olha e fala assim, cara, minha vida tá toda errada. Não deu nada, tá tudo errado. Tá tudo errado, assim. Eu me senti assim, falei, dei errado, eu sou um fracasso. Sabe? E tinha um peso nas minhas costas, assim, de assim, cara, eu sou um fracasso, né? Hoje em dia eu olho para trás, é porque eu estava num lugar errado, eu estava querendo ser uma pessoa que eu não era, eu estava querendo me encaixar, eu estava querendo me moldar para me encaixar num mundo na qual eu não via sentido naquela forma de ser e fazer as coisas. E a hora que eu me identifiquei, né, quem eu sou, o que realmente era importante para mim, isso fez muito sentido. Isso veio para mim através de um caminho que eu falei assim, esse caminho funcionou para mim, Beto, mas não vai funcionar para outras pessoas. Como é que eu posso trazer isso de uma maneira que vai funcionar para diferentes pessoas? Principalmente, porque no meu caso foi muito ligado a questões de religião. Eu adoro religião, independente de qual religião, adoro estudar. Então, diferentes culturas e tradições milenares. Tá? E aí eu falei, putz, dentro do mundo corporativo isso não rola. Não rola. Né? Então, como é que eu consigo adaptar toda essa expertise mas para o mundo de negócios. Dá uma outra roupagem também, porque não adianta levar desse jeito que ninguém vai querer. Exatamente. E aí a questão é a ciência. Aí eu fui estudar cientificamente uma série de questões. E aí fui atrás de psicologia positiva, que estudar o que realmente era a felicidade. Então, assim, eu tive uma carreira muito, muito heterogênea. E aí é o que você falou mesmo. Coloquei tudo isso num balaio, misturei. E aí saiu ali no CX o momento, o timing certo para trazer tudo isso à tona. Assim, realmente fazer a diferença
na vida das pessoas que eu encontro e vou cruzando aí pela vida. Tem acho que duas coisas que você falou, né? A primeira, é muito fácil olhar para alguém que é apaixonado por alguma coisa e se apaixonar por aquilo também. Porque você olha para a pessoa e fala assim, cara, olha o que esse copo gera no Beto. Deve ser muito legal esse copo. Porque olha como ele fica feliz com esse copo. E na verdade, quando você começa a fazer, você fala assim, mas pô, não tô feliz. Aí você se sente culpado. Fala, mas pô, o Beto se sente feliz, aquilo eu não sinto. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente saber o que é bacana, o que você acabou de falar, né? Para os outros e pra gente. E a segunda questão aqui é uma pergunta... Mas isso você está falando parece besteira. Mas é o principal erro da grande maioria das empresas. Sim. Então, o que funcionou para mim, eu quero empurrar para o mercado. Então, é uma visão que parte de uma visão muito autocentrada. Sim, né? Sim. Através do meu umbigo. Então, eu acho isso mais legal, então eu parto do pressuposto que todo mundo vai achar isso aqui legal e quero fazer aquilo para todo mundo. Esquece que o ser humano que o valor das coisas é subjetivo, né? Depende do sujeito para o objeto. Exatamente. E aí você cria a Somos PX que todo mundo de CX que vem aqui, que trabalha diretamente com CX, fala assim, pô, sem a experiência do profissional, eu não consigo ter uma boa experiência para o cliente. Se eu estou aqui tratando mal um Beto, chegar alguém na frente, ele vai estar meio mal-humorado, ele não vai estar contente, assim, bem básico, né? Não existe cliente feliz se o colaborador não estiver feliz. Perfeito. E aí, o que a Somos PX faz e como é que... Então, eu acho que a Somos PX deve ser meio que o resultado prático de tudo isso que você construiu. Mas, é uma boa maneira de pensar na PX. Mas, assim, eu já não trabalho CLT há muitos anos, nem sei quando foi meu último emprego, então assim, tenho empresa há muitos anos, e antes, no primeiro momento era uma empresa que eu trabalhava como PJ, em algumas consultorias que eu trabalhei e tal, chegou no ponto que eu falei, não, vou fazer disso realmente uma empresa, vou trabalhar, e chamava Compassiva. Que o foco era bem a humanização dos relacionamentos, né? Como entender a dor do outro e fazer alguma coisa para contribuir, para ajudar aquela pessoa a superar aquela dor, aquele problema dela. Mais recentemente agora, eu caiu exatamente no ponto que você falou do qual, eu falei assim, não adianta, porque assim, eu vejo que muita gente leva compaixão, que não é algo do ser humano, não é algo de uma religião ou outra, mas para um viés mais religioso. Uhum. Eu fico gastando muito tempo explicando que não é religião, que eu estou falando de estratégia de negócio. Né? Então, chegou no momento que eu falei que eu preciso virar essa chavinha. E o que eu também percebi de mercado, e aí não só falando de Brasil, falando de outros países que eu fui conhecendo, é que ou não existe CX, ou dão muito mais ênfase pro cliente, né? E aí estão lá explorando, né, o colaborador, tirando a última gota de suor para fazer aquele cliente ficar feliz. Tá. Isso funciona no curto prazo, mas depois, né, não é à toa que a gente vê crescendo aí o número de pessoas com burnout, depressão, blá, 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 né, todas essas doenças mentais, que já era muito grande antes da pandemia, depois da pandemia, então, né, isso estourou de vez. Ou em alguns mercados, por exemplo, Europa. Eu acabei de ter uma experiência, assim, que muito mais na Itália, passei um pouco por Portugal, um pouco de Espanha. Na Itália, e aí não fui para Milão e Roma, tá? Eu fui para outros lugares, assim, na Itália. Na Itália, eles não estão preocupados com o cliente. Não tem uma preocupação com o cliente, assim, eu tenho esse copo, você quer, não quer, compra outro em algum outro lugar. E é muito cultural, porque eles não têm é muito do latino, né? A gente pro lado bom e pro lado ruim, de ficar preocupado com o outro, com o vizinho, o que será que tá falando, ficar falando, né? A gente tem essa coisa, assim, na Europa, se alguém passar mal, é capaz das pessoas passarem. Aqui no Brasil, né, as pessoas tendem... assim. Né? São Paulo um pouco menos, né? O resto do Brasil muito mais, as pessoas pararem, querer ajudarem, serem solistas, tal. Então, tá no DNA do brasileiro realmente se preocupar com o outro. Então, esse lado do cliente é mais fácil para o brasileiro. Para o europeu é mais difícil. Agora, por outro lado, o europeu se preocupa com o colaborador em geral, e até conversei com algumas pessoas da área de CX, assim, que realmente, assim, a parte de employee experience está mais forte, Portugal, Itália.
do que aqui. Tá, entendi. Mas aqui está muito mais avançado a questão do CX, tá? E aí a minha visão eu acredito isso muito ao Reclame Aqui, muito. Eu acho que o que as mídias sociais estão fazendo nos outros países agora de não tratou bem o cliente vai para as mídias sociais, o Reclame Aqui fez há muito tempo atrás. Né? Fez assim, de então, forma... foi uma sacada, assim, o Reclame Aqui realmente acelerou esse processo no Brasil, as empresas estão muito mais maduras para esse olhar pela vinda do Reclame Aqui. Você sabe que tem uma crítica que vai falar bem do Reclame Aqui, mas assim, toda vez que o governo se propõe a fazer alguma coisa, então a gente tinha o PROCON. O mercado fala, cara, eu não preciso fazer isso, o governo já está fazendo. E geralmente a solução do governo ela é péssima. E aí eu não estou falando mal de algum governo específico, não, do governo como um todo. E ela acaba não funcionando. Então, muitas vezes a gente não tem concorrência ao PROCON porque ele já existe. E eu imagino que os outros países devem ser até mais forte ou ter essa presença maior. Então, quando vem o Reclame Aqui, que vem fazer frente a um PROCON, cara, funciona 1000 vezes melhor do que o PROCON. As pessoas estão muito mais preocupadas em atender uma reclamação do Reclame Aqui do que do PROCON. Então, para que existe PROCON? Nem precisa mais. Então, é muito legal de ver esse movimento que foi feito no Brasil, que poucos lugares acontecem, mas isso é muito bacana. Enfim, te cortei. E realmente, eu acho que antecipou este olhar do empresário, do empreendedor, né, de entender que toda empresa erra. Eu acho que isso era uma frase que eu gostava muito do Maurício Vargas, né, que é o fundador. Assim, toda empresa erra. A diferença é como que a empresa vai se relacionar com ele. Então, assim, no primeiro momento havia um medo muito grande de meu nome está lá no Reclame Aqui. Ferrou. Né? E aí agora as empresas já entenderam que é importante você estar no Reclame Aqui e bem avaliado no Reclame Aqui, porque isso vai potencializar a sua venda. A pessoa está na dúvida, entra lá no Reclame Aqui, tem bom, tem ótimo, RA1000. Voltou a fazer negócio. Isso é o principal. Isso é o principal, né? A avaliação, voltaria a fazer negócio. A avaliação do cliente, assim, que é a chancela final. Assim, não é só resolver o problema, mas eu não voltaria a fazer negócio. Eu falo pro time, né? Como você falou, todo mundo erra. E a hora que a gente erra, aproveita a oportunidade. Porque ninguém espera que ninguém erre com você. Mas se você errou e conseguiu resolver de uma maneira muito bacana, o cara fala assim, bom, tem esses dois para comprar. Esse eu não sei como é que é. Eu sei que um dia ele vai errar, não errou até agora. Esse aqui errou e quando errou, ele me ajudou. Cara, eu vou voltar nesse aqui, porque eu sei que se der errado de novo e uma hora vai dar, ele vai me ajudar. Então, eu acho que essa é a sacada. Entender que é uma oportunidade o erro que você comete. E aí agora, com Twitter, que é X agora, com Instagram, com não sei o que no resto do mundo, as empresas começaram a entender a importância da voz do cliente, né? Entender que um escândalo pode ter um impacto de milhões na marca. Né? E aí começaram a correr atrás disso. Mas tem algumas questões que ainda não é cultural para essas pessoas assim, que estão acostumadas, porque o brasileiro tem muito essa questão de vencer na vida, não sei o que tal. Geralmente as pessoas não vieram, né, de uma classe social mais alta. Lá no mercado europeu, assim, classe média sempre foi classe média, nasceu classe média, cresceu classe média. Não tem aquela né, ascensão, aquela vontade, aquela gana E aí, você vai para a Austrália, você vai para outros países, né, que são países mais ricos, assim, as pessoas não têm aquele risco, né, que a gente tem putz, se não tiver, eu vou passar fome. Lá não, lá tem um colchão social, o governo vai prover de alguma maneira, tá? Só que agora começou a balançar com as guerras na Europa, com as questões migratórias, tal. Então, assim, a Europa também está começando a dar a balançada. Está chacoalhando. Né? E aí vai ter que fazer o quê? Olhar para o cliente, atender bem o cliente. Só que eles não sabem muito bem como. E nesse momento eu acho que o Brasil pode sim, né, ser uma referência mundial para como tratar melhor os seus clientes, mas aí tem que cair na questão do colaborador. Então, essa discussão que eu ouvia muito, aí voltamos para fechar aí a história da Somos PX, né? Por que veio? Porque assim, não adianta olhar só para CX, não adianta olhar só para o EX, né, que é o Employee Experience. Você tem que olhar para as pessoas, gerar melhores experiências para as pessoas, independente de relação. Porque o teu colaborador pode ser o teu próprio cliente também. Sim. Muitas vezes, né? Então, não adianta você tratar bem quando te interessa. É cliente, eu estou em tapete vermelho, né? É meu funcionário, eu dou chicotada porque tem um desemprego altíssimo, eu mando esse cara embora e trago outro no lugar. Tem lugares que tem uma relação mais direta assim, que é
que faz muito bem, eu acho, as grandes consultorias estratégicas, elas têm um plano de carreira e, eventualmente, algumas pessoas vão sendo expurgadas do processo ali. Elas têm uma preocupação tão grande com esse cara, porque elas sabem que provavelmente esse cara que virou um gerente ali dentro, ele vai virar diretor em alguma empresa. Então, eles tratam, não, vou te ajudar a se recolocar, porque depois você que vai me contratar. Então, como é direto, é mais fácil de ter essa percepção, essa preocupação. Mas no nosso caso é a mesma coisa. Pô, eu falo com um amigo que trabalha num lugar. Ah, cara, é uma porcaria lá, não compra nada não, uma merda, odeio aquele lugar. Cara, você começa a queimar a marca pra você. A gente não percebe isso, não quantifica, mas sem dúvida nenhuma faz um impacto absurdo. Ou aquele cara que saiu há 10 anos, eu trabalhei na Danone há 10 anos mais, puxa, nem quero falar sobre isso. Enfim, quase 15 anos atrás. E, pô, eu lembro da preocupação que eles tinham com o produto. Eu lembro da comparação com você conhece mais a fundo. Então, quantas vezes na minha vida eu já falei desse assunto com outras pessoas que passei uma certa confiança na empresa que talvez elas não tinham essa visão. E aí eu fui em um. Quantos funcionários já vieram no Brasil que passaram por lá? Então, eu não estou dizendo que a Danone é exemplo, nem não exemplo, mas como isso vai impactar, né? Ao longo do tempo, impacta muito nas pessoas. Agora, deixa eu aproveitar então ser mais prático, tá? Existe uma área de CX numa empresa, essa área está tentando implementar um monte de projeto, ela tem várias dificuldades, inclusive, porque ela pega os problemas do cliente e fala, bom, agora tem um problema de produto, tem um problema de logística, né? Em várias áreas que vão envolver ela. Como é que você entra de fato, né? Nessa relação e aonde se resolve? Qual que é a dor maior que você consegue resolver? Nesse ponto não precisa ser só com a área de CX, tá? Tá bom, tá bom. Então a gente vai olhar para qualquer equipe que não está performando. Legal. Tá? E a gente olha assim, as pessoas têm minimamente as competências técnicas para estar onde estão? Tem. Elas têm as ferramentas? Tem. E mesmo assim não está performando? O que está acontecendo? Então você faz uma avaliação desse time que... Geralmente você vem para tratar um pedaço. Isso aí é antes de me contratar. Tá bom. Tá. O que acontece na empresa. Tá bom. Tá? Uhum. Ó, minha equipe está performando, tá? As pessoas têm competência técnica, tá? Porque normalmente o que acontece é assim, as empresas vão implementar uma ferramenta ali, uma área de CX, tá? Vai ser construída. Uhum. Aí eles vão lá e começam a dar cabeçada, né? Então, vamos trazer uma ferramenta que vai resolver os nossos problemas, né? Aí traz a ferramenta só mostra que você está sendo ineficiente num monte de questões. Aí contrata muitas vezes uma consultoria ou vai fazer, né, certificar as pessoas, vão atrás de conhecimentos técnicos, né? E aí, pode ser que funcione. Mas tem muitos casos que não funcionam, nem com a ferramenta, nem com os conhecimentos técnicos. Por quê? Porque as relações não estão... O problema é em outro lugar. Tá. É em outro lugar. É aí que você... Essa é a sua dor. É o cara do marketing que, no fundo, tem uma mágoa com a pessoa lá de vendas, porque na reunião da diretoria se sentiu exposto e aí fica magoado, mas não vai resolver com aquela pessoa. E assim, nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito... A qualidade da nossa comunicação é muito ruim. A gente... fica magoado, fica pé da vida com alguém, a gente se fecha, a gente acha que aquela pessoa vai perceber o porquê e vai vir atrás, só que aquela pessoa está com outros problemas, tá? E a gente tem essa dificuldade de chegar, conversar e realmente colocar as coisas ali. Tá? A qualidade das nossas conversas, da nossa comunicação, geralmente é muito ruim do ser humano em geral. Dentro do mundo corporativo, pior. Tá. Tem todos os interesses ali envolvidos, metas a serem batidas. Né? Então, o que acontece? Primeira coisa é entender. E aí, a gente eu já trabalhei em mudanças culturais, são coisas muito grandes. Você mudar realmente uma cultura de uma empresa são anos de mercado. Tá? E não é raro, às vezes, que os projetos acabam no meio. Até aqui foi beleza, tá? Não chegou naquele ponto, sim, mas assim, já deu uma limpada boa. Já deu ali uma envelopada aqui. Já calmou que estava meio ruim? Calmou que está meio ruim e beleza. É difícil um projeto que realmente de mudança de cultura que vá até o final. Tá. Então, essa foi uma questão que eu percebi. Eu falei, não adianta querer mudar a cultura da empresa. Você vai ter que focar assim, vamos focar numa equipe, num grupo, e aí você trabalha aquele grupo, e aí você vai trabalhar outro grupo, e você vai trabalhando de dentro para fora. Tá? Logicamente tem um ponto até que a gente estava conversando aqui antes, que é super importante, que é a alta liderança estar comprada e envolvida, e ser realmente um sponsor ali do projeto, e se possível ter as metas deles atreladas a isso. Que a hora que você mexe na meta, põe no bônus ali, fazer aquele projeto virar,
aí realmente as pessoas vão dar prioridade para isso. Ou a meta atrelada àquilo, ou o cara entende assim, ó, eu tenho um desafio de crescer, sei lá, 20%. Eu só vou crescer 20% se eu melhorar a experiência do meu cliente. Se o cara tem essa visão e de fato acredita nisso, aí vai. Se ele fala, não, eu gosto de experiência do cliente, acho que tem que ser bacana, acho bonitinho. Contratei uma gerente, aí já não... Eu te diria que assim, 70%, 30%, 30% entende e realmente quer fazer. Os outros 70% a gente tem que trazer pelo número. Mas não, tudo. Beleza. Cara, assim, ó, se isso aqui virar, aí a pessoa realmente vai dar prioridade e foco naquilo. Assim. Só uma pergunta aqui então. Vamos lá. Existem problemas numa equipe. O problema pode ser falta de processo, o problema pode ser falta de liderança, falta de ferramenta, falta de recurso, falta de conhecimento técnico ou a relação entre elas. Não sei se são esses os pontos. Geralmente você é chamado mais para o final, depois que já tentaram resolver tudo, ou estão começando a te chamar mais já no começo? Como é que... Normalmente, assim, primeiro tenta resolver ferramenta, depois vai ter... Vamos ficar investindo em um monte de coisa, gastando um monte de dinheiro. Vai fazer... Assim, tem muita gente que fala que está assim, redesenhando e construindo as jornadas, está fazendo só redesenho de processo. Tá bom. Né? Tem muito disso no mercado. Não, mapeamos a jornada do cliente. Você vai ver, redesenhou um processo com o foco na empresa, não com o foco no cliente. Então. E eu acabo chegando normalmente no... Nada disso deu certo, aí chamo o Beto. Eu sou o último recurso. O que não deveria acontecer, né? Na teoria, assim, primeira coisa, né? E é o mais barato, perto de investimento. Isso que eu ia falar. O tempo de um projeto com ferramenta e tudo é muito mais caro. Porque tem até um livro que é bem interessante. O Google foi descobrir assim, o que fazia uma equipe ser uma equipe de alta performance. E aí chama um projeto Aristóteles. Eles, em 5 anos, viram mais de 180 equipes internas que performavam muito bem. E falaram assim, qual que é o perfil da equipe? O que tem em comum entre É o modelo de gestão? É a quantidade de PhDs que tem? Não sei o quê. E foram isolando todas as variáveis individuais. Tá? Então, não tenho... Eles chegaram em 5 pontos. Mas eles falam que disparado, o mais forte entre eles é a segurança psicológica dentro daquela equipe, que nada mais é que assim, as pessoas poderem ser elas mesmas. É uma construção de uma relação... A segurança psicológica é como se fosse uma confiança generalizada. Vamos supor que a gente está numa equipe de 10 pessoas. Eu posso confiar no Matheus, mas eu não confio na fulana ou no ciclano. A segurança psicológica é quando assim, todos confiam em todos. Tá? E aí eu sei que eu posso dar uma ideia, e essa ideia... dá errado lá na frente e eu não vou ser crucificado por isso. Né? Então, isso faz as pessoas realmente, o líder, o superior direto, traz uma ideia e a pessoa se sente confortável em falar, olha, não é legal isso, mas você já pensou nesse ponto? Né? Porque normalmente, né, o chefe falou, a gente faz. Né? A gente trabalha para o chefe e não para o cliente. Né? A grande maioria, infelizmente, das empresas ainda é assim. A gente trabalha para o nosso superior direto para garantir nosso emprego ali, para pagar as contas. Então, primeiro ponto é construir um ambiente de segurança psicológica dentro daquelas pessoas. E aí melhorar a qualidade da comunicação, dos feedbacks, serem em tempo reais, mais autênticos, a gente falar do que precisa ser falado, do que realmente é importante, é melhorar a qualidade da comunicação. Tá. E aí, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai construindo um ambiente de aprendizagem, e aí o quarto passo é a gente ter a performance, né? Isso é mais didático, tá? Todas acontecem ao mesmo tempo. Mas assim, primeiro você foca nas relações de confiança, para depois você melhorar a qualidade da comunicação, para depois você, quando as pessoas estão falando o que elas pensam, acreditam, elas tentam, erram, deu errado, deu certo, a gente olha pelo lado positivo disso, então aprendemos com isso, não vamos fazer mais aquilo, você cai numa área de aprendizagem, uma zona de aprendizagem. Essas pessoas aprendem mais rápido e... Quando elas aprendem mais rápido, elas começam a ser muito mais assertivas. Tá. Aí você vai para a zona de performance. Tá. E isso faz com que equipes medianas se tornem equipes de excelência. E não necessariamente fazer o que as empresas fazem. Putz, vamos no mercado e vamos trazer os melhores. Né? A gente vê no futebol isso. Exato. Alguns times falam, caramba, só tem os craques e não está performando. E como não assim? performa. E não performa. Por quê? Porque tem ego. Tem uma coisa que é o ego. O ser humano tem egos, né? Uns mais, uns menos, mas todos nós temos que trabalhar muito e olhar para dentro nossos egos. E a hora que, né, monta ali, pode ser que não dá liga.
Não bate. Não é uma questão técnica, de competência técnica. As pessoas normalmente são contratadas pela questão técnica e são demitidas por falta de maturidade, por falta de equilíbrio emocional, por falta... espanam no meio do processo. Então, e aí, por exemplo, dentro do Instituto Cliente Feliz, eu entro já desde o começo do processo, muitas vezes, de consultoria, porque a gente viu que é muito mais fácil eu já trabalhar aquela equipe antes do projeto começar, muitas vezes, de logo no comecinho do projeto, aquela equipe já começa a saber, e aí o projeto... Até porque a melhoria de processo... Do que esperar dar pau, porque daí eu tenho um trabalho dobrado. Sim. Primeiro eu preciso desconstruir para reconstruir de uma maneira mais produtiva a relação dentro daquela equipe. Né? Você ia gastar muito mais tempo também. E aí, não só dentro da equipe, e aí como que é a relação dessa equipe com o resto da empresa. Porque esse ponto, Matheus, é chave. Primeiro você resolve ali. A hora que o time está bem azeitado, aí você fala, agora a gente pode ir para o mundo. Aí o financeiro não consegue ver relação daquele projeto com as metas individuais dele, do departamento de finanças. Isso é problema da área de atendimento, isso é problema de... Muitas vezes não tem nem área de CX, está começando e a pessoa não entende, joga tudo no balaio de atendimento, ou marketing, sei lá. Então, como é que o comercial vai ver isso? Como é que, né, se é uma indústria, a galera da fábrica está longe do cliente, como é que você consegue trazer todo mundo realmente para esse projeto, para eles entenderem a questão da centralidade do cliente? Porque uma coisa é a gente olhar, quando a gente vai falar de CX, EX, são as experiências. Mas por mais que a gente está olhando para as pessoas, está falando, não é CX, não é EX, é PX, né? É a experiência das pessoas, a centralidade, sim, isso tem que estar no cliente. Perfeito. Porque a empresa, ela nasce para atender as necessidades do cliente, né? Na prática, muitas vezes, ela nasce para atender a necessidade dos acionistas, né? Mas até as bem-sucedidas, esses acionistas entendem que para eles ganharem dinheiro, né, eles têm que resolver alguma dor ali. Aquele produto ou aquele serviço dele tem que atender alguma dor ali. Né? Eu não gosto do Adam Smith, tá? Eu acho que ele tem muitos erros que ele cometeu, eu não gosto mesmo dele. Mas tem uma frase dele que eu acho fantástica, que não é pela bondade do padeiro ou pela benevolência do açougueiro que você tem pão e carne na sua casa. Então, eu acho que todo mundo que... O cara até pode querer ganhar dinheiro, mas no final, ou ele serve muito o mercado, e o mercado dá dinheiro para ele, premia, vota nele com o bolso, né? Pega o dinheiro do meu bolso e estou votando, e quanto mais gente votar em mim, mais eu cresço. Ou, cara, você vai estar fadado em sucesso. Então, você tem que atender bem o mercado. E assim, com essas disrupturas, com a tecnologia, com essas startups surgindo, né? Então, assim, cada vez tem menos espaço, né? Se você pegar, por exemplo, o setor bancário, né? Que tinha, né? A gente contava na mão a quantidade de bancos, né? E aí vem Nubank, vem todas as outras empresas aí e começa a revolucionar, né? Não é à toa. Setores super tradicionais. Não é à toa. E são empresas geralmente que eram de setores mais regulados, né? Então, você pega um Bradesco ali, se você vai lá dentro, não quero... Mas é mais parecido com uma empresa de uma divisão pública do que com uma empresa, uma startup, uma empresa ágil, porque a coisa foi se permitindo, porque ela tinha um mercado cativo, não precisa se preocupar muito, não que seja um bom banco, mas eu acho que muita coisa ali dentro foi se inchando, foi se perdendo a cultura. Aí, enfim, também vira uma empresa gigantesca, é difícil de mudar. E aí para de olhar para o cliente. Né? E aí começa a olhar para o próprio umbigo. E aí, é essa hora que tem as brechas de mercado que vem uma startup. E olha para o cliente. E olha para o cliente, atropela. E eu até entendo por quê, né? Imagina, eu convivo com você e com mais 3 pessoas todo dia. Eu não convivo com o cliente. É mais fácil olhar para sua dor e ter compaixão por você, não porque eu sou um cara mau, porque eu estou olhando para você, do que olhar para o cliente. Quanto mais afastado o cliente estiver, mais eu vou pensar na benefício de vocês. Pô, vamos criar uma vaga aqui então para o Beto, vamos fazer não sei o quê. E aí você vai perdendo, você fica distante do cliente, aí a coisa desanda, né? Porque o problema está toda hora batendo na tua porta ali das pessoas à sua volta, assim. Isso ocupa a tua mente de um jeito, né? Se você não tiver uma disciplina, um foco, por isso que realmente são importantes as metodologias, os processos, para que o cliente faça a parte e não dependa de eu lembrar dele, mas já foi tudo desenhado para ele estar presente o tempo inteiro, a voz do cliente ser uma voz ativa dentro da empresa. Não sei se perde. Se não acontecer isso, você vai se distanciar. Sim. Você vai se distanciar. Roberto, agora vamos lá. Você pegou uma equipe, sei lá,
um líder e 5 pessoas na equipe. E você vai começar a fazer o trabalho. Vou fazer os ICs, tá? E se o líder for um cara extremamente arrogante ou extremamente egocêntrico, e aí você começa a fazer o trabalho e o cara não. Você tem que... Não de forma talvez clara e direta, mas ele vai... Chega uma hora que ele vai barrando. É impossível você conseguir fazer o trabalho. Essa pergunta é boa, tanto para o líder, ou né, um colega eu ia perguntar também, ou né? para um colega, ou para a história de, tudo bem, dentro da nossa equipe a gente já se resolveu, mas eu preciso levar isso, assim, não é uma questão de receita de bolo, mas é a questão do sair do autocentramento, que é o exemplo que você deu do copo, tá? Não é porque o copo, para mim, ninguém gosta de ser... aquele chefe horrível. Sim. Tá? Ninguém gosta de maltratar os outros. Ninguém gosta de ferrar alguém. Se uma pessoa está se comportando assim é porque ela não está bem. Ah, Beto, mas meu chefe é assim há 10 anos. Faz 10 anos que seu chefe não está bem. Provavelmente veio de uma história de família que ele foi... Aí tem uma questão de realmente de hábitos, de cultura, onde ele cresceu, aonde ele nasceu. Tá? Mas quando a gente está bem, a gente não quer o mal do outro. Tá bom. Tá? Só que acontece que assim, normalmente as pessoas, e o mundo corporativo, né, é um contexto muito bom em fazer isso, né, em torturar as pessoas se sentem ameaçadas, se sentem acuadas, e aí elas começam a agir com luta ou fuga, o que é mais fácil para mim, então se ela aprendeu na porrada, ela vai sair dando porrada. Tá? Então, é a forma como ela aprendeu a sobreviver àquele contexto ameaçador, que é o mundo corporativo, que eu preciso defender meu emprego para levar o leite para... De casa. E essas histórias que a gente ouve, tanto, assim, primeira coisa é assim, olha para essa pessoa e entende que ela é um ser humano. E aí falam para mim, pô, Beto, mas eu vou ter que sair sendo bonzinho com todo mundo. Assim, você não está fazendo isso pela pessoa. Você vai beneficiar a pessoa também, mas você está fazendo isso por você. Porque se é seu chefe, você convive com essa pessoa muito tempo. Se você melhorar a sua relação com seu chefe, você melhora diretamente a sua vida. E vai melhorar talvez a da pessoa também. Então, qual que é a dor dessa pessoa? O que ela está passando? Quais são as necessidades dela não atendidas? Por que ela está se comportando dessa maneira? Ah, ela está com medo que o projeto não dê certo, o nome dela está em jogo, é a carreira dela. O que é que está pegando para essa pessoa? E aí você entender para aquela pessoa o que realmente é importante, e aí você conversar com ela, demonstrando que aquele projeto ou aquela relação de trabalho vai melhorar, vai potencializar as chances dele atender as necessidades dele se acontecer assim, 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 assado. Porque a forma como está acontecendo não está sendo saudável, não está sendo legal. Né? Isso para qualquer pessoa, porque ninguém é chato o tempo inteiro. Né? Esse mesmo chefe que a gente acha que ele é chato, ele tem uns amigos dele que acham ele legal. Né? Ou ele tem momentos da vida que ele não é tão chato. Ninguém é o tempo inteiro ruim, ninguém é o tempo inteiro... Então, assim, aquela pessoa ela não é aquilo. Só que ela foi se transformando naquilo. E a gente tem uma questão que, assim, a gente cria estereótipo. Aí se eu acho que o Matheus é um cara legal, putz, eu criei o estereótipo do Matheus do cara legal. Aí você faz alguma coisa, eu falo assim, ele não devia estar num dia bom, ou deve estar com problema e tal. Mas se eu criei o estereótipo de que o Matheus é um cara arrogante, egocêntrico, sei lá o quê... Tudo que ele faz é porque ele é arrogante. Aí eu começo a prestar atenção no quê? Nas coisas que você faz que não é legal. E aí quando você faz uma coisa legal no meio... deve ter algum interesse por trás. Tá. Então, quando a gente constrói os estereótipos das pessoas, a gente para de olhar para a pessoa. E a gente passa a se relacionar com aquele estereótipo. E aquilo filtra a nossa relação com as pessoas. Então, olha para a pessoa e não para o estereótipo que você tem dela. Mas, assim, o ponto é, quando você entra na consultoria, parte do seu trabalho é identificar quem tem um estereótipo que está meio... Parte do trabalho não é... Todos nós construímos estereótipos, então nem preciso entrar nesse mérito. Tá. A mente do ser humano funciona assim. A gente olha, classifica, então olha aqui, parede de tijolo. Tá. Eu gosto ou não de parede de tijolo? Putz, na casa da minha avó tinha uma parede... É inconsciente esse processo, tá? Sim. Na casa da minha avó tinha uma parede de tijolo, eu adorava ir lá, tal, não sei o quê. Então eu tenho uma relação positiva com parede de tijolo.
Isso a gente faz com objetos, a gente faz com as pessoas. A mente, para ela economizar energia, ela olha, vê, isso é mais parecido com o quê? Com tal coisa. Eu gosto ou não de tal coisa e classifica não gosto, não gosto. Então a gente vai como se fosse rotulando tudo. Então a gente rotula as pessoas, a gente rotula os objetos, né? E esse processo é como a mente funciona. Né? Mas o seu trabalho é ir lá... Então, assim, eu nem perco tempo para ver se as pessoas têm estereótipos umas das outras. As pessoas têm estereótipos umas das outras. Tá? Então, o que eu faço? Eu já entro desconstruindo estereótipos. Tá. Essa pessoa é o gerente de marketing. Tá, mas quem que é o ser humano que ocupa esse cargo de gerente de marketing? É o Beto, que é casado, que tem filho, que não sei o quê. Então, a gente tem ali um primeiro processo de olhar para o ser humano que está por trás daquele papel. Quando eu olho aquele ser humano, eu passo a entender mais e julgar menos aquele ser humano. Então, quando eu entendo mais, eu entendo aquele comportamento. Eu sei porque esse cara está fazendo assim. Porque lá, não sei o que, na infância dele, ou porque na casa dele, ou porque não sei o que, ele tem uma situação assim, assim. Quando eu entendo, é mais fácil eu acolher. Tá. Mesmo que eu não concorde, tá? E aí, esse é um ponto bem importante. Entender não é concordar. Tá? Não significa que eu entendo um comportamento, que eu acho que aquele comportamento esteja certo. Mas eu julgo menos. E aí, a pessoa, quando ela não é julgada, quando ela se sente acolhida, ela baixa, né, as pedras e a gente pode, a partir dali, reconstruir aquele relacionamento. Me dá um case sem falar nome, sem nada, mas assim, quando você entra num lugar, você acaba você nem pega esse problema que existia, essas rusgas, esse problema com o chefe, porque como você já entra desconstruindo, você não vê isso. Mas eu imagino que depois do processo, alguém deve vir pra você e falar assim, então, Beto, aquela pessoa ali, que a gente tá se abraçando agora, você não sabe, há um mês atrás, a gente se matava, a gente se odiava, mas você nunca viu isso, porque você já chegou... Como é que é? Você tem muito relato... exatamente, assim, aí a gente faz ali um workshop, tá, não sei o que, as pessoas saem, né, realmente, tá, pô, não sei o que, as relações ali, elas saem daquela reunião, um e-mail torto, volta pro padrão. Tá. Então você tem que fazer um trabalho de sustentação daquela relação, até que aquilo, então, eu, Beto, faço esse papel de um agente externo, que vai ajudando aquela relação, aquela nova forma de se relacionar, que ainda é muito frágil, a encorpar. É quase um hábito. Eu preciso de 30 dias, sei lá quanto tempo, até ganhar esse novo hábito. Eu preciso de hábito. E então é pela repetição. Tem duas formas do cérebro aprender, né? Ou é uma coisa que tem um impacto emocional muito grande, tipo o médico chega e fala assim, Matheus, ou você para de fumar ou você vai morrer. Aí, ou pela repetição. Tá? Então, como... eu trago sempre elementos emocionais, né, para essas questões, e aí isso tem uma componente, mas se você não der uma continuidade nesse trabalho, a tendência das pessoas voltarem. Então, aí os problemas vão surgindo. Sim. Né? E aí não sou eu que tenho que falar, faz isso ou faz aquilo. Eu vou construindo esses skills, né, essas habilidades das pessoas de melhorar a comunicação entre elas. Pô, se você não gostou disso, né? A gente traz primeiro num ambiente seguro, coloca as pessoas para se conversarem. Para que depois, no dia a dia, elas não precisem de um Beto lá, né, facilitando aquela comunicação. Alguém fez uma coisa, não gostou, se não der na hora, na reunião, mas, cara, passado ali no dia seguinte, chama para conversar, troca uma ideia e tal. Entendi. Então é uma coisa mais... deve ter um workshop mais para explicar as coisas, depois tem um... E depois tem um trabalho de sustentação disso. E depois disso você já recebeu muito feedback assim, cara, eu não gostava de dar pra pessoa, não dava certo. Muito. E agora... Já, sim, é engraçado que assim, sabe qual que é um feedback que eu recebo bastante? Eu não gostava daquela pessoa e hoje eu vejo que ela é super parecida comigo. Isso... Puta, aí você chegou num nível bom, assim, a pessoa... tá. Que entendeu o outro, né? Em contextos diferentes, em coisas diferentes, mas aquele é um ser humano como eu, que está ali, né, lutando e brigando para conseguir, né, superar os seus desafios e ser mais feliz e conseguir atingir seus objetivos. Então, quando chega nesse ponto, eu falo, putz, ali
Ali eu já posso sair porque né, Legal. já tá madura aquela relação. E eu acho que, do mesmo jeito que agora que você é pago e recebe o dinheiro, você fica, feliz. Mas eu acho que nesse momento aí o cara fala isso... É a hora que, assim, não tem preço. Você assim, fala, mesmo, caralho, assim. eu acertei na loucura que eu fiz da minha vida, eu acertei. Agora eu tô no lugar certo. Muito bom. Só mudando um pouquinho de tema. Como é que é esse lance de virar influenciador corporativo? Como é que começou? De onde você virou? E como é que foi pra esse... Cara, eu sou um cara mega offline, né? Assim, eu sou muito low profile e você falou assim, voltando na tua frase anterior, antes de você mudar de assunto, você falou assim, toda essa loucura que eu fiz quando você recebe um feedback desse e tal. Porque foi muito isso, assim. Os meus amigos, assim, falaram, o Beto enlouqueceu, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer uma transição de vida e de carreira e de tudo mais, quando eu falava há 10, 15 anos atrás de felicidade dentro de mundo corporativo, as pessoas achavam que esse cara é abraçador de árvore. Tá tomando ayahuasca, tá tomando um chazinho. Só que é uma empresa séria, a gente é aqui para trabalhar, quer ser feliz, você vai no final de semana no clube. Entendi. Só que é uma empresa. Né? Então eu fui muito taxado, né, como maluco, tá? Então assim, demorou bastante, né, para eu também amadurecer e conseguir levar isso numa linguagem que as pessoas entendessem. Né? Que eu conseguisse realmente... E aí foi a hora que o CX entrou forte nessa história. Né? Porque sem conhecer os conceitos do CX, era o que eu trabalhava no final da história. Era a qualidade das relações, né? E realmente o que me ajudou muito foi a questão da centralidade do cliente, porque para fazer com que áreas que não têm contato direto com o cliente entendessem a importância dela no processo no todo. Porque realmente, e ainda é muito comum você pegar alguém de TI, você pegar alguém de finanças, você pegar alguém, e ele achar que não é, ele ou ela acharem que não é problema dele ou dela, né? O cliente está insatisfeito. Isso é problema de quem atende o cliente. Eu faço o código. Né? Exatamente. Então, o CX ajudou muito nisso. Né? Nessa questão de falar assim, no final da história, né? O Pequeno Príncipe, quando você vai falar, né, se tornas, né, eternamente responsável por aquilo que cativa, cara, chegou um problema na tua mão, mesmo que você não é da área, você vai realmente simplesmente virar as costas, deitar e dormir, sabendo que tem um cliente ali que está precisando de alguma coisa. E aí, normalmente, a gente acha que as pessoas iriam falar, não é problema meu. Sabe o que você começa a ver? Fala, eu até queria, mas... Nem sei. Cara, existe uma barreira, porque assim, se eu tocar no cliente, o dono do cliente lá vai ficar pé da vida. Ou eu tenho tanta coisa aqui para fazer que se eu for ajudar, eu não consigo e eu vou ser demitido. Você começa a ver que não é porque as pessoas são más, não é porque as pessoas não estão nem aí umas com as outras. É que a forma como o mundo corporativo foi construído foi realmente distanciando as pessoas da sua essência, dos seus valores, e as pessoas, não à toa, estão adoecendo. Porque elas não estão podendo serem elas mesmas das empresas. E é um bálsamo, a hora que você vira e fala assim, não, olha que legal, você vai trabalhar com o que você gosta e você ainda vai ganhar dinheiro fazendo isso. Você vai ser feliz fazendo isso e você vai ajudar as pessoas. Não é que você vai trabalhar com o que você gosta, vai ganhar dinheiro, mas ferrando alguém. Não, você vai ajudar. E aí as pessoas falam, não, mas isso é possível? Sim, é possível. Aliás, todo negócio deveria ser assim, mas... Né? Mas e aí foi com essa mudança toda, né? Você falou, você era muito offline, você estava com um discurso completamente... O que eu senti... Errado, vamos dizer assim. Como é que virou influenciador corporativo? O que eu senti é que assim, o que eu falava tocava as pessoas. Muito no ao vivo. Tá? Porque eu falava de negócio sem falar de negócio. Tu estava falando de gente, mas na hora que você está falando de gente, você está falando de negócio. Né? De relações. E eu senti que aquilo realmente impactava. E aí eu recebi os feedbacks depois. Coisas que assim, não era que assim, agora eu vou parar e vou falar uma coisa que vai impactar na vida do Matheus. Não. Eu encontrava às vezes num cafezinho e tal, não sei o que, a gente estava conversando, eu falava alguma coisa,
Caramba, pra mim, não sei o quê. Era o dia a dia pro cara falar, caramba. Depois falou, puta, Beto, você me falou um negócio, Abriu cara, meu que eu fiquei olho. pensando, não sei o que lá. E aí eu comecei a perceber isso. E aí eu falei, putz, eu preciso, de alguma maneira, né, ajudar, porque às vezes você pega uma pessoa, cara, que é um diretor, que embaixo dela tem uma porrada de gente. Né? Se você abre o olho dessa pessoa para um ponto, quantas pessoas você não vai impactar positivamente nessa cadeia? Eu falei assim, eu preciso, de alguma maneira, né? Para mim foi muito antinatural esse processo de ir para mídia social. Eu fui ter conta de Instagram, assim, o Instagram acho que já tinha 10 anos, sabe? Eram coisas assim que para mim não era o meu natural, né? Eu sempre fui muito offline. E foi um processo. E o que eu aprendi? Eu falei assim, eu não preciso ser o melhor do mundo nisso. Né? Eu preciso entender, né, aquilo que eu sou realmente bom e preciso trabalhar e gerenciar as questões que... E isso eu vi que realmente não era uma questão que eu era bom. Então, cara, eu preciso ter pessoas boas que me ajudem com isso. Então, eu fui procurar ajudas de profissionais que me ajudassem, né, nesse processo de levar essa comunicação para plantar as sementinhas. Que eu, assim, pode ser que nem você eu vou colher os frutos disso. Mas, cara, é aquela coisa de realmente... a história de tâmara, né? Que fala que quem planta anos, tâmara, né? não come tâmara, que demora 100 anos. Cara, vou fazer minha parte, cara. Vou semear e vou... Para 9 pessoas não vai fazer sentido, mas para uma que faça, e já vai estar mais vida de um monte de gente, tá tudo bem. Agora, querendo ou não, esse movimento, eu entendi que não foi estruturado, foi, seu orgânico, foi orgânico. Mas hoje, como você vira referência num assunto que tem pouca referência, ou nenhuma, não sei, só você fala disso, ou pouca gente fala disso, você é o primeiro a falar disso, acaba retornando para você. Acaba empresas falando, se essa é a referência, deixa eu chamar ele aqui para me ajudar num problema. Então, acabou que, no final, deu muito bom para você em relação a isso, ou não? Sim. Eu fiz meio na loucura de forma orgânica, né? O meu viés não era ficar rico, milionário e tal, porque eu já quebrei a cara lá no início da carreira, porque o meu primeiro foco foi trabalhar com o mercado financeiro, é porque eu achei que eu ia ficar rico e milionário. Peguei um trauma disso. Foi um processo para mim entender que eu podia trabalhar com uma coisa que eu amava e ser bem remunerado e ganhar dinheiro com isso. Então, esse processo que eu trabalho nas empresas são processos que eu tive que trabalhar comigo mesmo. Então, demorou também para eu colher esses frutos muito porque eu não me valorizava. Não valorizava o meu trabalho. Eu ia trabalhar, fazia, tinha uma série de benefícios e às vezes eu não estava sendo... o potencial, o impacto que eu gerava nas empresas, né? Eu não sabia, eu não me sentia digno. Entendi, sim. De receber bem por aquilo, sabe? Eu tinha medo de eu estar me convertendo para o sistema, uma coisa assim, eu estou me vendendo para o mundo corporativo. Putz, eu trabalhei muito isso em mim. Para assim, cara, para poder... cobrar aquilo que realmente eu acho justo, que é o meu valor, né? E as pessoas pagarem e ficarem felizes. É muito... esse é um outro ponto que é muito legal, assim, né? Quando você entrega um projeto e você recebe um feedback, fala, putz, foi muito bom, foi muito legal o trabalho. Então, não só das pessoas que foram impactadas no projeto, mas do contratante ali. Sabe? Sim, financeiramente foi bom para a empresa. Financeiramente ele investiu e teve retorno. Legal. Isso é muito legal também, isso é muito legal. Pô, Beto, a gente tá chegando no final já, parece que nem passou nada, né? Mas já foi quase 1 hora aqui. Papo vai embora. Pô, muito obrigado, achei uma visão que você tem fantástica do mundo, como você, apesar de parecer loucura, apesar de você estar num momento ali meio ferrado, meio sem chão, pô, tá todo mundo indo pra frente, eu tô aqui... E você viu que tomando um caminho muito mais longo, as coisas muito mais por propósito no final. Não, vou fazer um Instagram, ou sei lá, o Instagram, a rede social para poder divulgar esse trabalho, porque eu acho que vai impactar pessoas. E como tudo isso foi voltando para você, né, ao longo do tempo. E deve ter conhecido pessoas muito boas, se juntado com pessoas muito boas. A própria Gisele, né, que é super fera aí, e deve ter se juntado com outras pessoas. Então, é muito legal ver uma carreira de alguém que estava num momento obscuro e conseguiu chegar do outro lado fazendo um benefício para todo mundo, assim, muito bom. E o que eu gosto disso é realmente poder falar sobre isso para pessoas que estão no momento que não tem confiança nelas mesmas. Tá?
E aí poder falar, cara, você pode, né? E aí, né, não contar a minha história para me vangloriar, mas assim, para realmente inspirar aquela pessoa. Assim, você não vai fazer o mesmo caminho que eu fiz, mas você tem que encontrar o teu caminho. O que realmente é importante para você? Quais são os seus valores? Qual que é a sua contribuição? Né? O que você é bom? Como é que você pode impactar, contribuir para um mundo melhor? E ir ajudando isso para uma pessoa ou para um grupo, para uma equipe, né? A performar. Muito bom. Cara, isso é muito recompensador, né? É bom, é gostoso e faz a diferença na vida das pessoas. Boa. Show. Muito obrigado, cara. Obrigado a você, Matheus. Fechou.